Se você está gostando dos vídeos, inscreva-se e ative o sininho das notificações para saber quando sair vídeo novo. Sem mais delongas, bora começar o vídeo. Disclaimer: não possuo nenhum direito sobre os direitos da Marvel, DC ou qualquer outro material que tenha sido emprestado de outras mídias, todos os créditos a seus devidos criadores. Uma fanfic criada por Neil Tyson. Links na descrição do vídeo. O espetacular Homem-Aranha, a vida espetacular de Peter e Felícia. Capítulo 1, Prólogo. Universo alternativo. O universo da série de TV O Espetacular Homem-Aranha após a segunda temporada. Para Peter Parker, sua vida atualmente não está das melhores. Ele finalmente confessou seus verdadeiros sentimentos a Gwen, que, por sua vez, disse que sentia o mesmo e que, para ficarem juntos, teriam que terminar seus relacionamentos atuais. Mal sabiam eles que Harry descobriu o plano e acabou se tornando Duende Verde novamente. Mais tarde, Peter encontra Liz, sua namorada na época, para terminar o namoro. Ele se sentia culpado porque tinha sentimentos por ela, mas seu amor por Gwen era mais forte. Continuar namorando só magoaria Liz, ainda mais por Gwen. Depois, Peter derrota o Duende Verde, Norman Osborn, que acaba morrendo em uma explosão, o que leva ao funeral do pai de Harry. No funeral, pouco antes de Gwen terminar com ele, Harry a manipula emocionalmente, sabendo o que ela estava tentando fazer. Gwen decide ficar com Harry, deixando Peter, também conhecido como Homem-Aranha, sozinho. Asterisco durante as férias de verão asterisco. É assim que eu quero passar minhas férias de verão, SQN. Peter, como Homem-Aranha, estava no topo de um prédio, vigiando possíveis atividades criminosas. Enquanto patrulhava, ele refletia sobre tudo o que havia acontecido desde o funeral até então. Pensar que isso me faria esquecer que Gwen e Harry ainda estão juntos. Não está funcionando. A essa altura, prefiro não entrar em contato com a Gwen, porque mesmo ela ainda estando com o Harry para evitar que ele volte a ficar verde, ela praticamente me deixou em paz. Talvez isso seja um sinal de que não fomos feitos um para o outro. Quer dizer, ela nem se deu ao trabalho de me procurar desde o funeral. Além disso, falar com a Liz está fora de cogitação. Ela provavelmente ainda está chateada comigo desde o término, mas quem pode culpá-la? Aliás, quando estávamos namorando, não estava dando certo por causa da minha vida de super-herói, pensou Peter, ainda sentado no telhado. Ele quase decidiu entrar em contato com Mary Jane, chegando até a considerar convidá-la para sair, mas ela estava de férias e ele não queria incomodá-la. Além disso, ela chegou a dizer que eram apenas amigos e depois começou a namorar Mark, irmão de Liz, então provavelmente não há nenhuma chance com ela agora. Seus pensamentos foram interrompidos quando ouviu alguém pousar atrás dele. Virou-se rapidamente, perguntando-se por que seu sentido aranha não havia disparado quando viu quem surgiu das sombras. Gato. Essa pessoa era a ladra Gata Negra, que parecia estar com uma expressão nervosa em vez de irritada. Da última vez que os dois se encontraram, a Gata Negra ficou furiosa com o Homem-Aranha por ele não tê-la ajudado a libertar seu pai da prisão. Ei, Aranha, disse ela em voz baixa. O Homem-Aranha não tinha certeza do que estava acontecendo, mas se lembrou dela dizendo que não o perdoaria pelo que ele fez e manteve-se alerta, caso fosse uma armadilha. Então, o que há traz aqui nesta bela noite? Perguntou ele, tentando manter a situação pacífica entre os dois. Nesse momento, a Gata Negra percebeu que ele pensava que ela estava ali para lutar, então esboçou um sorriso tímido e disse: Aranha, pode relaxar, eu não estou aqui para lutar com você, mas preciso conversar com você. O Homem-Aranha não estava totalmente convencido, mas sabia que seu sentido aranha o alertaria se ela tentasse algo, então relaxou um pouco para ouvi-la. Tudo bem, gata. Sobre o que você queria conversar? A Gata Negra respira fundo antes de se explicar. Eu sei que sou a última pessoa que você esperaria ver, principalmente depois de eu ter dito que nunca te perdoaria da última vez que nos vimos. Me arrependi de ter dito isso depois que descobri a verdade.
Fui visitar meu pai na esperança de que ele me ajudasse a encontrar um jeito de libertá-lo. A gata negra tenta conter as lágrimas que ameaçam cair enquanto continua. Ele me contou tudo sobre como matou um velhinho inocente. Naquela mesma noite, você o confrontou. Eu deveria ter percebido antes, quando você agiu de forma completamente diferente perto dele e por que se recusou tão rapidamente a me ajudar a libertá-lo. Quando descobri a verdade, ele me disse para ser uma pessoa melhor e não seguir o estilo de vida dele como ladrão de joias. Depois, precisei me afastar para processar tudo, e foi aí que percebi que errei ao tratá-la daquele jeito. Então, esta noite, fui procurá-la para dizer cara a cara que sinto muito, muito mesmo, e para pedir perdão. Se você não me perdoar, eu entenderei e nunca mais a incomodarei. Nesse momento, ela não conseguiu mais conter as lágrimas e começou a chorar enquanto o Homem-Aranha a abraçava. Ele não esperava que ela se desculpasse, já que não tinha feito nada de errado, pois ela apenas reagiu com base no que sabia. No fundo, ele sentia falta da companhia da gata negra. Ele gostou dos poucos momentos em que trabalharam juntos, havia algo nela que o fazia se sentir bem consigo mesmo. Então, seus pensamentos voltaram para a noite em que ela o beijou. Naquela ocasião, ele estava usando o traje preto, e eles tinham acabado de derrotar o camaleão, e ele perguntou por que ela o ajudara. Ela respondeu, você não sabe, e o beijou, deixando-o tão atônito que ele nem percebeu que ela havia ido embora, pois estava absorto no beijo. Desde então, ele desenvolveu uma paixão por ela, mas como raramente se viam, não sabia se ela sentia o mesmo, então reprimiu esses sentimentos. Agora, ao abraçá-la assim, sentiu esses sentimentos retornarem e se perguntou se as coisas poderiam dar certo entre os dois. Ele ergueu delicadamente o rosto de gata negra para olhar em seus belos olhos verdes. Cat, acredite em mim quando digo isso, eu nunca fiquei bravo com você, nem mesmo depois do incidente na prisão. Você não teve nada a ver com o que seu pai fez, isso é entre ele e eu. Quanto a você ficar brava, eu entendo, porque, no fim das contas, seu pai significa tudo para você, e eu entendo ficar chateada por não saber a história toda. Então, se isso te fizer sentir melhor, eu te perdoo, Cat, e além disso, você é linda demais para eu ficar bravo com você. Peter diz a ela, o que arranca um sorriso enorme de Black Cat e um leve rubor por causa do seu último comentário. Obrigada, Spider, isso significa muito para mim. E você acha que eu sou bonita? Ela pergunta, agora envolvendo os braços em volta do pescoço dele, deixando-o um pouco nervoso enquanto os dois continuam a se olhar nos olhos. Gata, eu sempre achei você linda, só fico nervoso perto de você porque não estou acostumado a uma mulher bonita no macacão sexy me achar atraente, explica o Homem-Aranha, corando por trás da máscara. Mesmo estando em lados opostos, sempre te achei atraente e tenho uma queda por você, confessa a gata negra, fazendo o coração de Peter disparar. Porque eu também tenho, bem, ainda tenho uma queda por você, admite Peter. Com ambos confessando seus sentimentos, a gata negra levanta a máscara de Peter até a metade para beijá-lo. Desta vez, Peter não se assustou como da última vez e retribuiu o beijo apaixonadamente, e os dois desfrutaram de um beijo que durou tanto quanto o primeiro. Precisando respirar, os dois pombinhos interromperam o beijo para recuperar o fôlego, com Peter dizendo, uau, impressionado com a sensação daquele beijo. A gata negra ri baixinho da resposta dele. Eu sei, né? Aquele beijo foi, ouso dizer, espetacular. O Homem-Aranha deu um sorriso malicioso ao ouvi-la dizer aquilo. Nossa, isso soou picante do jeito que você descreveu. E agora, o que acontece? Perguntou ele, preocupado. Peter não queria que fosse apenas uma aventura de uma noite só, pois, sim, ele era solteiro, mas gostaria que o relacionamento com Cat fosse oficial e não apenas uma relação casual. No fundo, a gata negra deseja tentar um relacionamento com o Homem-Aranha, até mesmo descobrir quem é o homem por trás da máscara, mas há algo que a impede de concretizar isso. Bem, eu gostaria que ficássemos juntos, mas há uma coisa que eu gostaria que acontecesse antes de oficializarmos nosso relacionamento, algo que você não gostou.
Se você quer que eu roube aquele colar em forma de leão que você viu durante nossa primeira missão juntos, então eu não posso fazer isso, disse ele, rindo e brincando. Gata Negra ri da piada, lembrando-se de quando se uniram pela primeira vez. Ah, não, não é essa, e além disso, eu já a roubei na noite em que te beijei. Gato! Ele grita, chocado por não saber disso. Desculpe, mas olha, essa era a minha versão antiga, e não vou repetir isso daqui para frente. Ela disse, fazendo beicinho para que ele a perdoasse e esquecesse. Ah, tudo bem, mas esse bico nem sempre funciona comigo. Então, se não for isso, o que eu preciso fazer? Ele pergunta, curioso, imaginando que ela lhe pediria para fazer que não envolvesse roubar. Bem. Asterisco na prisão volta asterisco. Obrigada por fazer isso. Sei que seria a última coisa que você faria, mas significa muito que você esteja se esforçando para isso, disse a Gata Negra suavemente ao Homem-Aranha enquanto os dois entravam na prisão. Sinceramente, se fosse qualquer outra pessoa me pedindo para fazer algo assim, eu calaria a boca dela num instante, mas como ele é seu pai, farei isso por você, garantiu o Homem-Aranha enquanto os dois aguardavam em uma sala reservada a chegada do pai dela. A Gata Negra pede ao Homem-Aranha que converse com o pai dela para que ele saiba que eles começarão um relacionamento. Ela não se importava se ele aprovasse ou não, e uma filha comum não se incomodaria em passar por isso com o pai na prisão. No caso dela, porém, o pai e o Homem-Aranha têm uma relação terrível, e ela achou que a conversa ajudaria a se sentir mais confortável em se relacionar com ele. Ela vê um oficial escoltando o pai até a sala, onde ele se senta com uma expressão assustada no rosto ao ver o Homem-Aranha novamente. O Homem-Aranha precisou de toda a sua força de vontade para não estender a mão e espancar o homem que assassinou seu tio assim que ele se sentou à sua frente. Felícia, eu não esperava que você voltasse tão cedo, especialmente não com o Homem-Aranha, disse Walter Hardy em tom calmo. Felícia segurou a mão do Homem-Aranha. Só viemos aqui para conversar, pai. Você sabe que tenho sentimentos por ele e quero começar um relacionamento, mas por respeito, quero que você saiba disso logo de cara, mesmo que não aprove. O mínimo que posso fazer é deixar vocês conversarem. Walter ficou um tanto surpreso. Ele não imaginava que sua filha se daria ao trabalho de pedir sua aprovação para namorar o Homem-Aranha, mas, por outro lado, entendia, já que ela havia percebido a tensão entre ele e o aracnídeo antes. Ele precisava saber quais eram as intenções do Homem-Aranha ao namorar sua filha. Homem-Aranha, eu sei que você me odeia muito pelo que aconteceu, e não há nada que eu possa fazer, nem jamais farei, para mudar o que você sente. No entanto, preciso saber o que você pensa da minha filha. Mesmo estando na prisão, não vou permitir que você a machuque só porque. O Homem-Aranha o interrompeu quando o Homem-Aranha levantou a mão livre para impedi-lo. Deixe-me ser claro. Você tem razão, eu o odeio pelo que você fez, mas de forma alguma estou usando a Felícia para me vingar. Lembre-se, eu nem sabia que você estava aqui, pai, quando a conheci, então eu já tinha sentimentos por ela antes de descobrir isso. Ele se vira para olhar para Felícia, que acena com a cabeça para que ele continue antes de se virar novamente para o pai. Estou aqui para lhe dizer, na presença de Felícia, que não vou machucar sua filha e que me importo muito com ela. Não precisa se preocupar, pois ela está em boas mãos. O Homem-Aranha respondeu com uma confiança que impressionou Walter, que o encarou de uma forma típica de namorado conhecendo o pai da namorada. Bem, isso é tudo o que eu precisava ouvir, e honestamente, Felícia, eu o aprovo. Ele disse com um pequeno sorriso, causando surpresa nos rostos de Felícia e do Homem-Aranha. Sério, pai? Pergunta Felícia com um toque de felicidade na voz. Felícia, se há uma coisa que eu sei é que, se alguém pode te manter no caminho do bem, é este homem aqui. Eu percebi, quando você invadiu a prisão ao descobrir que ele estava lá, que ele te faz feliz, então quem sou eu para desaprovar sua escolha? Ele diz a ela. Felícia vai até ele e o abraça, mesmo ainda chateada por seu pai ter matado alguém. Obrigada, pai, ela sussurra.
Depois do abraço, ela e o Homem-Aranha decidem ir embora, enquanto Walter se prepara para voltar para sua cela. Homem-Aranha, por favor, cuide bem dela. Ela precisa de alguém como você na vida dela, alguém que possa trazer luz e felicidade. Algo que o pai dela não consegue fazer, disse Walter para si mesmo antes de o policial o escoltar para fora da sala. Após sair da prisão, o Homem-Aranha se oferece para levar Felícia para casa, já que ela se sentia confortável com ele sabendo quem ela era por trás da máscara. Enquanto o Aranha se balançava pela cidade com ela agarrada a ele, Peter estava imerso em pensamentos sobre ter uma conversa com o pai de Felícia. Ele não tinha certeza se algum dia conseguiria perdoá-lo, mas a conversa entre os dois foi razoável, apesar dos sentimentos de Peter por ele. Ele também pensou no fato de que Felícia ainda não entendia completamente por que o Homem-Aranha tinha um problema pessoal com o pai dela, então talvez fosse hora de explicar e tentar resolver as coisas oficialmente depois. Eles finalmente chegaram à casa dela, e Felícia percebeu que ele estava bem quieto durante o caminho. "Está tudo bem? Por que você não estava tão falante como de costume?" perguntou ela, acariciando a bochecha dele. "Sim, eu estava pensando no encontro de hoje à noite com seu pai", ele respondeu. "Eu entendo, e não tenho palavras para te agradecer por ter feito isso, Spider", disse ela, dando-lhe um abraço apertado. Ele a abraçou de volta, mas não resistiu à tentação de sussurrar em seu ouvido: "Tudo por você, Felícia." Ela gosta do jeito como ele a chama pelo seu nome verdadeiro e quando a chama de gata quando está fantasiada. "Bem, é melhor eu entrar", disse ela, olhando para casa, e foi nesse momento que Peter decidiu que aquele era o momento da verdade. "Espere, Felícia, preciso fazer algo também antes que a noite termine." Felícia olha para ele com curiosidade enquanto ele continua. "Felícia, o homem que seu pai matou se chamava Benjamin Parker." Felícia inclina a cabeça, surpresa com o que acabou de ouvir. "É verdade, fiz minha pesquisa depois que meu pai me contou sobre o incidente. Acho que ele tinha um sobrinho chamado Peter, e eu estava pensando em me desculpar com ele pelo que meu pai fez." Peter sentiu o coração disparar quando ela disse seu nome, mas não ia recuar agora. "Bem, Felícia, você já fez isso." Os olhos de Felícia se arregalaram ao ver o Homem-Aranha remover a máscara, revelando um rosto que ela já vira antes. "Eu sou Peter Parker." No caminho de volta, fiquei em dúvida se deveria te contar ou não, e decidi que agora era hora de você saber a verdade antes de assumirmos nosso relacionamento oficialmente. Eu entenderia se você não quisesse, já que não te contei antes. Ele confessa a ela. Naquele instante, tudo fez sentido para Felícia. O Homem-Aranha odiava seu pai, pois ele havia matado o tio dele. Sem saber o que dizer, ela tirou a máscara, correu até Peter e o beijou com fervor. Peter retribuiu o beijo, surpreso com a reação dela. Após o beijo, ele perguntou suavemente: "Então, suponho que você ainda queira namorar comigo." "Claro. Você confia em mim o suficiente para mostrar quem você é. E agora tudo faz sentido. Me sinto melhor sabendo que estamos juntos, Peter", disse ela, aproximando o rosto dele do seu. Peter sorriu e disse apenas: "Que bom que você pensa assim, Felícia." Os dois se beijaram pela última vez naquela noite. Sabiam que teriam muito o que conversar, mas agora, o novo casal aproveitaria aquele momento especial que estavam vivendo.